Na palavra dessa noite, eu gostaria de exaltar justamente a confiança no Senhor. A confiança que temos que ter no nosso Deus. Porque quando nós pensamos no fato de confiar em Deus, a primeira coisa que se coloca na nossa mente como obstáculo são justamente as preocupações. As preocupações, elas antecedem, inclusive, o próprio medo. Antes de nós termos medo, antes de nos sentirmos amedrontados, nós ficamos preocupados. E se existe algo de precioso que você precisa guardar para si de modo bastante pessoal, e digo isso para mim também, né? Porque a gente sabe que a palavra, ela fala primeiro com aquele que traz, né? E depois ela se revela para toda a sua igreja. É que essa confiança em Deus, ela tem que ser realmente inabalável nas nossas vidas. Que isso não venha apenas como uma palavra de encorajamento, mas como um princípio que você seja capaz de carregar ao longo da sua vida. Amém? Eu entendo como é difícil simplesmente obedecer e confiar em Deus quando você não tem a menor noção daquilo que o futuro te reserva. Você pode eventualmente perder a sua casa, pode perder um ente querido diante de uma enfermidade, como é o caso do Covid, pode sofrer um acidente trágico, você pode ter um relacionamento terminado. Todas essas perdas, elas são dolorosas. Elas são imensamente dolorosas em algumas situações. Existem alguns motivos que são até razoáveis aos olhos humanos para que essas preocupações elas se estabeleçam e que talvez tragam em nós até um sentimento de não conseguirmos confiar. Talvez você se reconheça em alguns ou em todos esses aqui que eu vou listar, que eu preparei uma listinha assim de coisas que realmente colocam na nossa vida que nos impossibilita confiar. O primeiro dele é que às vezes nós nos julgamos autossuficientes e acreditamos que na maioria das vezes nós conseguimos sair por nossas próprias forças dos nossos problemas, mas chega a determinado momento e percebemos que não somos. É um momento que bate o nosso sentimento de pequenez ou o nosso sentimento de impotência. Às vezes, e esse é o segundo ponto, às vezes pensamos que existem pessoas que são capazes de resolver o problema para nós. Ao longo da vida nós conhecemos pessoas mais espertas do que a gente, mais ricas, ou com melhores contatos, e com algumas dessas pessoas nós desenvolvemos boas amizades e começamos a ver essas pessoas como muletas. E isso fatalmente nos coloca numa perigosa zona de conforto, confiando às vezes mais nos homens do que no poder de Deus. Em terceiro, há ocasiões também em que nós nos sentimos distantes de Deus, como se não fôssemos relevantes a Ele ou alcançáveis pela sua misericórdia e que Ele não pudesse agir em nosso favor. Qual seria o interesse de Deus por nós, né? Nós às vezes nos questionamos. E em quarto, por fim, existem aqueles que inevitavelmente acabam escolhendo a preocupação como um estilo de vida, preocupando-se com absolutamente tudo que lhes vem à cabeça, que lhes vem à mente. Se você fizesse uma lista de tudo aquilo que te preocupa de um lado e de tudo aquilo que você efetivamente tem orado de outro, eu garanto que as preocupações seriam muito maiores. E, por favor, não faça isso. Você realmente vai estar perdendo uma energia desnecessária nisso tudo.
Sobre as preocupações, o que eu e você temos que entender é que nós nunca conseguiremos sobrepujá-las. Elas fazem parte da natureza humana. Elas estarão ali, à espreita do meu e do seu caminho. Mas simplesmente que você aprenda a ignorar e seguir adiante. Nessa vida, o teste que nos é proposto por Deus é o da confiança, unicamente o da confiança. Devemos nos voltar para Deus e simplesmente dizer: Senhor, nesse momento eu confio única e exclusivamente em Ti. Devemos ter o cuidado apenas com algumas pequenas atitudes que acabam demonstrando que não confiamos o suficiente em Deus, seja no todo ou seja em parte. E aí nós podemos também exemplificar algumas outras atitudes que não são proveitosas para nós. Primeiro de tudo, quando você escolhe por preocupar-se, você não está confiando em Deus. Quando você tenta consertar aquilo que lhe é humanamente impossível, você também não estará confiando. Quando você se apressa em colocar a sua mão, quando você percebe que Deus ainda está trabalhando, você não está confiando. Quando você perde noites e noites de sono pensando num determinado problema, você não está confiando. Quando você duvida de princípios bíblicos e promessas que estão ali na palavra de Deus, você não está confiando. Quando você procura a ajuda de outros primeiro, no lugar de orar e buscar em Deus, você não está confiando. Quando você abraça a condição de vítima de toda injustiça e se aproxima dos outros apenas para se sentir seguro ou, entre aspas, amado, você não está confiando. Veja que essa lista ela não terminaria aqui e você poderia colocar ainda uma série de outros elementos que, se você analisar o seu coração a fundo, verá que de alguma forma isso demonstra não confiar em Deus. Entendendo um pouco melhor a nossa falta de confiança, temos que todas essas preocupações têm as suas origens, ou seja, elas estão fundamentadas em 4 grandes categorias. São preocupações com as nossas decisões, são preocupações quanto à provisão, são preocupações quanto à nossa autoimagem e são preocupações pela falta de visão espiritual. Se a gente for analisar, a primeira delas, pelas nossas decisões, as preocupações com as nossas decisões, vejamos que a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Na palavra de Deus nós temos a orientação para não nos deixarmos levar pelo nosso próprio entendimento, pois é natural termos a vontade de nos colocarmos no banco do motorista. Nós devemos deixar essa vontade de lado e simplesmente substituir a nossa necessidade de entendimento pela simples confiança em Deus. A sua palavra vai adiante e nos revela, na forma de promessa, por meio do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 5, que todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Deus está no comando.
Deus está na direção e o caminho trilhado por nós, desse caminho que ele tem trilhado por nós, é com certeza a melhor escolha dele para as nossas vidas. No segundo momento, nós também temos aí a preocupação quanto à provisão de Deus. Veja só, o Senhor, ele é a própria provisão. Ele é Jeová Jirê. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 25 e 26, temos apenas uma pequena medida da sua infinita provisão. E diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. E se não bastasse isso, ele ainda diz que o justo não mendigará o pão. O nosso Deus, ele é infinitamente poderoso. Ele fez a terra com seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência, ele estendeu os céus. Está na sua palavra. Talvez a nossa preocupação também esteja aqui apresentada num terceiro elemento, que seria quanto à nossa autoimagem. E isso tem muito a ver com o que nós já falamos um pouco atrás, nos momentos que nos sentimos distantes de Deus. E pensamos que não somos importantes para Ele, ou talvez não possamos ser alvos de sua misericórdia e bondade. A verdade é que Jesus te ama. Ele te ama de modo tão sobrenatural que foi capaz de entregar o seu único filho em favor da sua e da minha salvação. Se ele se preocupa com as aves do céu, o quanto será que ele não se preocupa com cada um de nós? Ele é um Deus que busca se relacionar de modo intenso contigo, comigo, com cada ser humano desse planeta, desde que se apresente diante dele, e se preocupa com cada pequeno detalhe das nossas vidas. E por último, em quarto motivo aqui da nossa preocupação, pode ser a nossa limitada visão espiritual. E poderíamos dizer, talvez, a falta de visão, mas o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz que hoje vemos em parte, mas chegará o dia que veremos o inteiro, a plenitude. Temos a nossa visão espiritual um pouco limitada pelos padrões terrenos. E isso, de certa forma, nos impede de ver tudo o que Deus tem por trás de cada propósito nas nossas vidas. E com isso, nós acabamos desperdiçando nossas vidas em preocupações com aspectos muito pouco importantes da nossa vida. Em outras palavras, isso quer dizer que Deus não está preocupado como a comida vai chegar na sua casa, na sua mesa, mas sim em como você vai usar essa energia, essa saúde, para que você possa exercer o seu ministério. Deus também não está preocupado com a qualidade das roupas que você vai vestir, desde que as pessoas consigam enxergar Cristo na sua vida. Deus não está preocupado com o tamanho da sua casa, desde que ela seja uma casa de oração, um lugar onde a adoração ali seja um estilo de vida. Amém? São muitos os tipos de preocupação, não é mesmo? Dessa forma, nós temos que deixar de lado todas essas preocupações aqui listadas, né? Para que haja espaço suficiente para que Deus consiga trabalhar em nós, o chamado da sua vocação. É como se ele dissesse para cada um de nós:
deixarmos de lado a nossa bagagem, para que Ele possa substituir todas essas coisas por algo maior, chamado missão. Porque além da missão, a promessa dele é de descanso. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso está em Mateus, no capítulo 11. É como se ele também dissesse: pare de se preocupar, pare de procurar soluções e comece a procurar unicamente o reino de Deus, porque a promessa dele é de plenitude e suficiência em Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz lá em Mateus no capítulo 6. E por aqui, meu irmão, minha irmã, eu vou de forma bastante sucinta já encaminhando para um encerramento dessa palavra, e gostaria de refrisar esse lembrete de que Deus quer substituir em nossas vidas todas essas nossas preocupações, para que exista em você apenas a certeza de uma confiança inabalável nele. Ele quer que você saiba o quanto você importa para ele, que os seus problemas não foram deixados de lado, ignorados ou esquecidos. Ele quer tirar de você tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que coloca diante de você como obstáculo, medos, preocupações, para que você possa ser livre e buscar o reino e desenvolver o chamado e ministério na sua vida. Amém?